Olá a todos, meu nome é Eduardo Bona e sejam bem-vindos a mais uma aula de Back-end 2. Essa é a primeira aula de Back-end 2, na verdade já tivemos 4 aulas de Back-end 1. Para quem está chegando agora exatamente nessa disciplina, me apresento. Eu sou formado em sistemas para a internet, com pós-graduação em banco de dados. E o meu método de ensino é bem tranquilo, né? Para quem já está acostumado, acredito que deve ter gostado ali pelos feedbacks que a gente recebeu. A gente trabalha com códigos no GitHub, a gente faz uma aula introdutória gravada, disponível aí para vocês com um dia de antecedência, geralmente, da aula ao vivo, né? Mas sempre em torno de 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos. E a gente faz uma live todas as terças, aí sim, essa live com uma extensão bem maior. Então estejam preparados para uma live bem legal a partir das próximas 4 terças-feiras. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Quem quiser saber um pouco mais sobre mim, pode me procurar nas redes sociais, LinkedIn principalmente, e GitHub, que é onde meus códigos estão lá, tá? Lembrando que os nossos códigos usados como estudo de caso para essa disciplina, eles estão presentes no github.com/unicesumar-eduardo Bona/álbuns-php, tá? Ou unicesumar-eduardo Bona já vai ter a lista dos repositórios lá. Pessoal, então a gente agora está chegando num novo livro, tá? Esse livro ele é bem importante porque ele traz de tudo um pouco sobre PHP 2, né? O PHP, digamos assim, a parte um pouco mais avançada do PHP. Não vou dizer que é avançada ao máximo porque a gente ainda tem muita coisa no PHP para conversar. O que nós temos de importante nesse livro é banco de dados, segurança e entrada e saída de dados, né? Que basicamente são uma das coisas, e orientação a objetos. Então, essas 3 coisas são coisas que eu pretendo bater muito nas próximas 4 aulas com vocês, tudo bem? Então, eu espero que vocês estejam bem atentos. A primeira aula nós vamos tratar especificamente de banco de dados, tá bom? Então, eu quero que vocês aprendam banco de dados, eu quero que vocês coloquem em prática isso para que na terça-feira que vem, ou seja, na próxima aula, a gente já possa chegar nela com muito mais conhecimento em relação a banco e com vocês mesmo, de fato, programando e tentando fazer alguma coisa. Então, vamos por partes, tá? Então, eu quero deixar assim, o objetivo da aula de hoje é banco de dados, tá? Agora eu quero falar do projeto da aula de hoje, que vai ser onde a gente vai quebrar a live em código mesmo, fazer um live encoding durante a aula sobre esses códigos. Então eu queria mostrar para vocês aqui o projeto, tá? O projeto já é aquele velho e bom projeto ao qual vocês trabalharam em Back-end 1, né? Que ele já ficou do jeito que a gente deixou na última aula, só que agora com banco de dados, tá? E eu tenho uma surpresa aí para vocês, que eu sei que vocês estão aguardando essa surpresa. Este projeto agora está em Docker. Ah, legal, hein? Esse projeto, ele está em Docker. Então, vamos primeiro para o projeto, tá? Como se a gente não estivesse usando Docker, e daqui a pouco eu falo rapidamente sobre o Docker e na live a gente tira mais algumas dúvidas. O projeto, tá, pessoal? Como envolve banco de dados, eu preciso que, primeiro de tudo, esse banco de dados esteja devidamente estruturado e populado. Então, eu deixei aí um gostinho para vocês para a aula de amanhã. Eu coloquei os gêneros musicais, que são os estilos musicais, eu coloquei eles estruturados em banco de dados, tá bom? Então, eu vou acessar aqui o phpMyAdmin, que é aquela ferramenta que vem instalada junto com o Champ e que também está instalada para mim aqui no Docker, tá? Então, eu estou abrindo o phpMyAdmin ali e vocês vão verificar que aquela tabela de estilos ela já está criada, tá? Então, como vocês veem como vocês podem verificar que ela está criada? Olhando na lateral esquerda, vocês vão ver ali que tem uma tabela que chama estilos, tá bom? E essa tabela que chama estilos, ela é estilo no singular, né? Ela tem ali 2 colunas criadas, tá? Que é o código do estilo e é o nome do estilo, tá? Então tá criada ali. Vocês podem ver como isso daí, clicando na tabela estilo, vocês vão verificar que a primeira aba do phpMyAdmin, ela se chama estrutura, tá bom? Então essa aba que chama estrutura tem ali a coluna de código e de estilo. Ao clicar na tabela, na aba ao lado, que é visualizar, tá? Depende se a tua versão está em inglês ou não e etc. Mas clicando ali, vocês vão ver que tem já os 3 estilos musicais, aos quais a gente já usou na aula passada, eu já deixei populado ali, tá bom? Então, isso daí já está criado.
porque o projeto já está funcionando, tudo bem? A gente vai falar melhor sobre isso depois e criar, inclusive durante a live, outras tabelas para que esse projeto fique usando o banco de dados. Bom, agora, então eu vou sair do PHP-MyAdmin aqui, vamos lá, saindo do PHP-MyAdmin, saí do PHP-MyAdmin e fui para o projeto. Então agora, pessoal, vocês podem ver que no projeto, toda essa lista de gêneros, tá? Ela já está buscando do banco. E como que eu sei que ela já está buscando do banco? Eu vou fazer um teste bem simples. Eu vou adicionar um gênero à tabela, vou colocar um gênero novo agora, vou adicionar esse gênero e, ao adicionar, vocês já vão verificar que, olha lá, vou voltar para o projeto, vou dar um F5, tá lá, né? Vocês podem ver que o código passou a aparecer lá. Então, ou seja, a gente já está buscando do banco e isso é muito legal, tá? Então, pessoal, vamos por partes. Primeiro a gente olhou o PHP-MyAdmin, olhou a estrutura de banco, agora a gente fez uma inserção no banco, viu que os registros estão lá e que o projeto está respondendo ao banco de dados. Então, veja, a primeira coisa que eu preciso que vocês façam é baixem, tá, este projeto e executem este projeto, tá bom? Para quem estiver usando o Champ, é bem simples, você vai colocar esse projeto na pasta htdocs e você vai abrir o PHP-MyAdmin e você vai importar um arquivo de banco.sql que está na pasta script. Então eu vou abrir a pasta script ali, ó. Vocês vão abrir a pasta script, vocês vão ver que tem um arquivo que chama albums.php.sql. Este arquivo ele tem que ser importado para o projeto já estar funcionando, tá bom? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês e eu vou criar um projeto, eu vou criar um banco de dados novo, tá bom? Vou criar um banco de dados novo, vou ali clicar em importar, tá? Importar, executar SQL, importar, vou importar essa base para lá, vou selecionar o arquivo e vou importar. Olha lá, executou, é bem simples, tá, pessoal? Executou, chegou o arquivo ali, pronto, resolvido o problema, tá bom? Resolvido o problema. Então é assim que vocês vão fazer e aí depois vocês vão colocar a conexão do banco certinha conforme o projeto. Então, a primeira parte, pessoal, que vocês têm que garantir é que o banco de dados esteja funcionando, tá? Ou seja, você tem que acessar o PHP-MyAdmin e você tem que ver esse banco funcionando. Uma vez isso certo, a gente vai agora para o nosso projeto, tá? O nosso projeto, ele tem que pegar e fazer a conexão com esse banco. Então, eu fiz uma leve alteração nesse projeto. Vocês vão verificar que no arquivo underline dados.php, foi criada uma nova função que chama getConnection, tá? Que ela vai retornar a conexão com o banco. E essa conexão no banco ela é feita através de uma função, né, de uma classe que chama PDO. Essa classe PDO, inclusive, ela é material, ela é contida aí no livro de Backend 2. Com o PDO, nós estaremos fazendo o quê? Primeiro, se conectando ao banco. E a gente se conecta ao banco usando pelo menos 3 valores. Qual que é o servidor, o host, qual que é o usuário, qual que é a senha e qual que é o nome do banco. Tá? Então, nós temos servidor, o host name, nós temos o nome do banco, nós temos usuário e nós temos senha. Se vocês estão usando o Champ, o normal é que o usuário chame root e a senha seja em branco, tá? O nome do banco é vocês que criam o banco, então eu chamei de albums.php, e o nome do host, se vocês estão usando o Champ, é localhost. Como nós estamos usando Docker, tá? Neste projeto aqui, o nome do host vai ser DB, o nome do usuário vai ser Unicesumar, a senha vai ser Unicesumar e o nome do banco vai ser albums.php, porque a gente já criou assim, tá bom? Então tem a variação entre Champ e entre Docker. Agora eu quero aproveitar, tá? Mais alguns minutinhos para falar um pouco de Docker e a gente daí volta para o código posteriormente. Quem estiver tentando usar Docker, vocês vão fazer o quê? Primeiro, baixar o Docker. Tá? Você baixa o Docker pelo site do Docker. Se você estiver usando Windows, usando Linux ou usando Mac, você vai baixar o Docker. O Docker vai instalar uma série de coisas na sua máquina e você sabe que o Docker está funcionando, executando na linha de comando uma função que chama Docker, né? Um comando que chama Docker. Você pode fazer lá docker --help ou docker -v, por exemplo. Ele vai mostrar a versão do Docker, tá? A gente aqui no nosso projeto também vai usar um comando que chama Docker Compose, tá? Esse comando do Docker Compose, ele é o Docker que executa um arquivo já de configuração e ele facilita para nós algumas coisas. Então, de novo, vocês vão lá na linha de comando, depois que instalar o Docker e tudo mais,
vão executar docker-compose -help ou docker-compose -v ou -version, vão executar. Se ele mostrar ali, igual está mostrando no meu caso aqui, mostrar uma versão, quer dizer que o Docker está totalmente funcional na sua máquina, beleza? E aí, pessoal, que vem a mágica do Docker. Se tudo isso estiver certo na tua máquina, você vai simplesmente abrir a pasta do projeto, e você vai digitar nela docker-compose --up. E aí, o projeto vai ser erguido automaticamente na máquina de vocês, tá? A primeira vez que você for erguer esse projeto, vai demorar um pouco, porque o Docker vai estar baixando estas imagens, tá? Então, o Docker vai baixar estas imagens e depois ele vai executar o projeto. A partir da primeira vez, ele vai começar a executar mais vezes, tudo bem? Então, o Docker você vai usar dessa forma que eu estou fazendo aqui, Docker Compose Up, tá? Importante deixar claro para vocês, se vocês já estão com o Champ instalado na máquina de vocês, é fundamental que vocês bloqueiem, né? Vocês deem aquele stop em todos os serviços do Champ, porque senão o Docker não vai rodar, ele vai dar uma mensagem de erro, tá? Na hora que você executa o Docker, é esperado que aqueles 4 serviços eles apareçam up, tá bom? Então, isso é muito importante. Bom, se você está rodando o Docker na sua máquina, tá? Tem como você testar para saber se os serviços estão funcionando. Primeira coisa, você vai digitar aí localhost 2.9001, tá? Que é a porta que a gente usa para o phpMyAdmin. O phpMyAdmin tem que estar funcionando ali na máquina de vocês, tá? Então você tem que usar o Docker e você tem que colocar isso para rodar no phpMyAdmin. Se você colocou, tem um arquivo na raiz que chama .env.dist, tá? A primeira coisa que você vai fazer ao baixar o projeto é renomear esse arquivo .env.dist, você vai renomear ele só para .env, tá bom? .env já é o suficiente para que a gente execute esse projeto na nossa máquina. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer ao baixar, isso está até inscrito no manual de instruções ali que eu deixei do projeto, tá? Pode ver que eu atualizei aquele manual. Você vai renomear o arquivo .env.dist, você vai renomear ele para .env. E aí você pode deixar a configuração igual a que eu deixei, ou você pode criar a sua, tá? Essa configuração ela é baseada em usuário, senha e nome do banco. Aí o Docker vai erguer automaticamente essa estrutura inicial, tá? Não vai erguer as tabelas, mas vai erguer o banco, o usuário com a senha. Então a primeira coisa que você vai fazer, conforme até o manual que está contido ali no GitHub, é renomear o arquivo .env, copiar, né, ou renomear o arquivo .env.dist para .env, tá? Eu gosto muito do copiar. Você copia, cola e depois você altera, tá bom? Só vai fazer isso e você vai dar o Docker Compose Up. Deu o Docker Compose Up, você vai ter que olhar localhost na porta 9001, você vai digitar unicesumar e o banco tem que estar acessível, tá? Para quem estiver usando o Champ, é só digitar /phpMyAdmin e o banco tem que estar sendo exibido lá, tá bom? Então isso daí é o processo padrão e o processo funcional. Então, se conectou ao banco e está mostrando as coisas, você tem 2 informações bem legais. Primeiro, o banco de dados está rodando e segundo, o seu banco de dados está criado. Só sobra daí para nós a questão da configuração do banco, que é aquele arquivo _dados.php com aquela função getConnection, tá? Então, basicamente, isso vai resolver nossos problemas ali. Depois, pessoal, tá? Então, isso tudo estando funcionando, a gente agora vai verificar o seguinte. No arquivo estilos.php, que é onde eu coloquei as funções de estilo, vocês vão ver que eu comentei a versão anterior que retornava um array fixo e agora ele faz uma consulta ao banco, ok? Uma consulta ao banco. E essa consulta, ela faz basicamente uma coisa bem simples. São 3 coisas que ela faz. Primeiro, ela busca a conexão com o banco. Segundo, ela faz uma query ao banco, ou seja, uma query é uma consulta. Depois, terceiro, ela transforma essa query num resultado, ou seja, executando o método fetchAll, né? FetchAll, e aí depois ela retorna esses dados para o nosso sistema. Vocês vão notar que eu deixei uma observação ali nesse arquivo, esse arquivo de estilos.php, que antigamente era retornado um array bem simples, né? Um array que só tinha esses registros. Agora, o array de banco ele é um pouquinho mais delicado, porque ele retorna
as posições e cada posição tem um outro array, tá? Então, ele retorna a posição nome ali, por exemplo, a posição estilo, né? Que é o nome da coluna. Então, a gente tem que fazer um tratamento, e esse tratamento, ele está sendo feito lá no front-end, né? Lá no arquivo... no arquivo index, né? Você abre ali o arquivo index, vai ver que aonde tem o Jumbotron, né? Que é mostrado os estilos musicais, ele sofreu uma leve alteração para comportar essa lista, tá bom? Então, vejam dessa forma, vejam que a gente editou ali, e agora em vez de imprimir apenas estilo, tá? A gente tem na primeira linha, estilo recebendo estilo na posição nome. Por quê? Porque no banco de dados é a posição nome que contém aquele estilo, tá? Então, feito isso, salvou, rodou, veja que a coisa ficou rodando ali na máquina de vocês, tá? Então, pessoal, o que eu queria deixar ali nessa aula introdutória para a nossa live, tá? Tentem rodar o Docker, procurem rodar o Docker, se não der, roda o Champ mesmo. Segundo, cria essa tabela, cria essas colunas, tá? Ou você pode tanto criar na mão, olhando ali a estrutura como tá, ou importar esse arquivo, que é bem legal também essa forma de importação. Depois vai lá no projeto, nesse projeto na versão nova, que é a fase 5 do projeto, né? O link está disponível aí junto com a minha aula, vocês vão ver o link do código, tá bom? Vocês vão pegar lá, mas qualquer coisa é a Branch, você entra no projeto do Unicesumar, escolhe Branches ali na lateral esquerda, fase 5, tá? Fase 5 é onde a coisa está acontecendo. Você vai buscar ali aquele arquivo e você vai olhar o arquivo de conexão, você tem que adequar o seu projeto para conexão. Professor, tá dando um monte de problema aqui, etc, etc. Pessoal, normal, tá? Enquanto a gente é iniciante, conectar com o banco não é uma tarefa tão trivial e tão simples. Vejam ali os dados, se tá certo, se tá errado. Qualquer coisa, vão mandando para mim no chat da aula live lá, ou mandando por e-mail, mandem as mensagens de erro que está acontecendo. Só garantam para mim duas coisas. Primeiro, foi conseguido executar o PHP-MyAdmin, seja do Docker ou seja do Champ. Se vocês não estiverem conseguindo executar o PHP-MyAdmin, pessoal, não adianta, tá? Tem algum erro na instalação. E aí o erro de instalação é um pouquinho mais delicado da gente fazer remoto, tá? Eu vou demandar muito mais tempo para entender. Agora, se o PHP-MyAdmin tá bacana, tá funcionando, é algum problema nos dados da conexão apenas. E a gente pode trabalhar melhor e resolver isso, beleza? Então, eu acho que para a aula introdutória é isso. Espero que vocês consigam rodar isso daí na máquina de vocês, ou que vocês já consigam visualizar e a gente tirar dúvidas para a aula de amanhã. Bacana, pessoal? Bons estudos, aguardo vocês amanhã e até mais!